Robson Santos aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre cicatrização, vou falar sobre os processos aí da fisiologia da cicatrização, né? E essas informações eu peguei nesse livro aqui, da Eliane Giaretta, e é um livro bem interessante, uma boa indicação aí para quem quer se aprofundar mais nesses assuntos técnicos de tatuagem, de micropigmentação. Depois dessa parte, eu vou falar como é que eu peço para os meus clientes cuidarem das suas tatus, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que seria o ideal para a gente chegar num trabalho perfeito, para a gente ter uma tatuagem bem cicatrizada, para ter uma boa durabilidade aí até o final da vida. A nossa pele é dividida em duas camadas, né? Que é essa camada externa, que é a epiderme, né? Essa camada que a gente consegue encostar, essa camada que a gente consegue ver, né? E embaixo dela tem a derme, né? A derme é onde tem aí os vasos sanguíneos. É por isso que quando a gente faz uma tatuagem, a gente tem que transpassar a epiderme e chegar na derme para que o pigmento se fixe, né? Mas se a gente passar demais, já vai chegar na camada de gordura e vai acontecer um vazamento, né? Porque a tinta é lipossolúvel, ou seja, se a tinta chegar passada essa camada, ela vai fazer um borrão, ela vai fazer aquela mancha fantasma ao redor da tatuagem. Então a gente tem que se atentar para não chegar muito profundo com a agulha da tatuagem. Mas a cicatrização, ela pode ser dividida aí numas 3 etapas, que é a fase inflamatória, a fase da proliferação ou granulação e a fase de remodelagem ou maturação. O que acontece em cada uma dessas fases? Nos primeiros minutos, assim que acontece a lesão, assim que a primeira agulha entra na pele, ou então pode ser um corte, ou então pode ser um arranhão, ou qualquer lesão, né, que a nossa pele vá sofrer, nos primeiros instantes o nosso corpo faz uma vasoconstrição, né, ou seja, o corpo não quer perder sangue, não quer perder líquido, então vai fazer com que o vaso tenta perder menos sangue, então ele constringe, ele vai fechando. E naquela região também acontece o sistema linfático também, ele vai diminuir ali o seu movimento. Junto com isso acontece uma retenção hídrica, então é por isso que quando a gente tatua, em algumas pessoas existe um inchaço, que é justamente por conta dessa retenção hídrica. Num primeiro momento, as células brancas do nosso sangue, elas vão ali para as paredes dos vasos sanguíneos, né, fazer um reparo interno nos vasos. E depois disso, os vasos que eles não foram afetados, eles vão fazer o contrário, eles vão sofrer uma vasodilatação, justamente para que as células do nosso corpo vão para essa região para a gente conseguir fazer a cicatrização. Buenas, as plaquetas, né, elas iniciam um processo que é chamado fatores de crescimento, né? Isso o que é isso? É uma mensagem química, né, avisando que naquela região da lesão, naquela região ali que foi afetada, o corpo vai precisar de mais células, né? Então vem fibroblastos, vem células de reparo, ativam as células epidérmicas para que aconteça um coágulo, né? Um coágulo nessa região. Então, esses vasos que se dilataram, esses vasos que sofreram essa vasodilatação, acontece um processo que é a quimiotaxia,
que é justamente a facilitação dessas células, né, dessas células chegarem no tecido lesionado. Então, primeiro o corpo vai resolver ali aquela parada dos vasos, vai tentar vai fechar os vasos para não vazar mais, e depois, num segundo instante, o corpo vai chegar lá nos tecidos. O movimento, né, das células saindo para chegar no tecido chama diapedese. Então, a gente não precisa saber, mas a gente tem que entender como é que funciona. Os neutrófilos são as células que vão começar a fazer a limpeza, né, de qualquer corpo estranho que possa ter entrado nessa lesão. E ele vai liberar radicais livres, né? Então, nas primeiras 24 horas, ali na lesão, ele vai estar cheio dessas células que são células que vão fazer a limpeza. E aos pouquinhos vão chegando as células, os macrófagos. Eu já falei em outros vídeos, né? Os macrófagos são aquelas células que englobam os pigmentos e fazem com que a tatuagem fique ali paradinha e não se movimente com o tempo. Só que os macrófagos, eles vão chegar de 48 horas até 96 horas e eles vão fazer essa limpeza final. Então eles vão fazer essa limpeza que os neutrófilos não fizeram, e vai aí fechando essa primeira fase, que é a fase inflamatória. A segunda fase da cicatrização é a fase proliferativa. Existem aí uns 4 processos que são feitos nessa fase. O primeiro é a epitelização, né? A epitelização é quando essas células vão ali para aquela região, tentam fechar, né? Tentam preencher aquela região, tentam trazer as bordas da ferida, tentam diminuir as bordas da ferida. Depois tem a angiogênese, que é a formação dos vasos sanguíneos, né, para que esses novos tecidos sejam bem irrigados. Depois tem a formação do tecido de granulação e, por fim, nessa fase tem aí o depósito de colágeno. Num primeiro momento, esse colágeno, existem outras células que fazem essa sopa química, mas a ideia é justamente o colágeno, ele vai chegar e vai tentar preencher todo o espaço ali, justamente para a pele, né, manter a característica dela de barreira, né, a proteção que a gente tem do mundo externo, para a gente não se contaminar, para a gente não ter nenhuma troca desnecessária com o ambiente externo. Então, só que essa construção de colágeno é um colágeno que ele é mais fino, então ele é organizado de qualquer jeito. Então a produção dele é muito intensa, né, para ter essa proteção, e fica desorganizado. Então a gente chega no terceiro estágio da cicatrização, que é o estágio da maturação. Aqui, no segundo estágio, é quando a gente tem aquela pelezinha fininha, quando a gente faz uma tatuagem, e daí a gente vai pegar e vai olhar contra a luz, e a gente vai perceber que a pele está bem brilhosa. Então é esse colágeno fininho, né, que tá aqui. E daí, nesse terceiro ponto da cicatrização, que é a parte de maturação, é que esse colágeno que é fininho, ele serve de proteína, né, para essas células absorverem esse colágeno e produzir um colágeno mais grosso, justamente para a gente trazer de novo as características da nossa pele. Então, se a lesão é uma lesão como da tatuagem, como da pigmentação,
ela vai ser uma lesão tranquila, né? E se a lesão é muito profunda e o corpo não consegue, o corpo vai demorar mais, ele pode gerar aí as cicatrizes. Então, nesse terceiro ponto, que vai até umas 2 semanas, né? Vai de 4, 5 dias até 2 semanas, ele tem essa função, que é tentar retomar os aspectos iniciais da pele, tentar retomar as características iniciais da nossa pele para que ela fique totalmente funcional. Esse foi o processo de cicatrização. Mas como que a gente cuida da nossa tatuagem? Fez a tatuagem, terminou a tatuagem, e agora? O que a gente faz? Coloca plástico, não coloca plástico, coloca pomada, não coloca pomada? Eu particularmente gosto desse produto aqui, que é o filme. Ele fica como se fosse uma, sabe, tenaz, aquela cola escolar que a gente colocava na mão, assim, eu não sei se hoje em dia as pessoas fazem isso, mas cola um pouquinho de tenaz na mão e depois fica puxando. Isso aqui tem mais ou menos esse aspecto. E esse creme aqui, eu termino a tatuagem, coloco uma camadinha fina desse creme, e daí o cliente não precisa fazer nada até que ele caia. Pode ficar 2 dias, pode ficar 4 dias, pode ficar aí até o final enquanto tem a casquinha. Mas se cair, né, se essa película sair no banho, né, daí eu indico tirar o que sobrou, né, deixar correr ali a água morninha, remover o que sobrou dessa película, e daí sim hidratar ela. Eu indico sempre hidratar com a Bepantol ou alguma similar, né? Não ganho para fazer propaganda de nenhuma marca, mas aí essas pomadas dessa linha de pantenol, elas estão no mercado há muitos anos, então a gente pode colocar umas 2, 3 vezes por dia e a gente vai conseguir uma hidratação bem efetiva, né? Existem outras maneiras de cuidar, dá para cuidar com vaselina, dá para cuidar com plástico, dá para cuidar só com hidratante, dá para fazer todas essas coisas, mas na minha análise, né, aí está a visão que eu particularmente compartilho aqui, é que com esse creme ou então com a pomada, a gente vai ser bem efetivo, né, e não vai ter tanto problema. Por quê? Quando a gente coloca o plástico filme, é seguro a gente usar o plástico filme 3 horas, 4 horas, não mais que isso. E isso não é uma realidade para quem trabalha e precisa, às vezes, deixar o plástico filme, sei lá, do começo da manhã até o final da manhã, ou do começo da tarde até o começo da noite. Vai ter aquele plástico filme ali, sei lá, se tu transpirar com o plástico, vai ficar quente e úmido, que é a situação ideal para a proliferação de fungo e bactéria. Então, poxa, não aciou direito, não limpou direito a tatu, colocou o plástico por cima, foi treinar, é muito comum isso, a pessoa vai treinar usando plástico filme, sempre dá ruim. Então, o plástico filme foi uma coisa que eu normalmente, quando eu não uso a película, eu uso plástico filme e falo para o cliente, sai do estúdio, chega em casa, pode tirar, toma um banho, higieniza a tatuagem e coloca uma camadinha fina aí de uma pomada de pantenol, né? Existem outras pomadas aí no mercado de tatuagem que são criadas especificamente para tatus. Dá para usar, mas eu particularmente gosto dessas pomadas que já estão no mercado há mais tempo, porque a gente não tem, particularmente não vejo problemas, não tenho, as pessoas não me relatam problemas. Então
menos é mais. Então, menos sempre é mais quando a gente está falando que tem tinta, tem um monte de coisa ali. Então, manter a tatuagem limpinha, manter a tatuagem hidratada, não coçar, não se expor aí a banho de imersão, e daí o banho de imersão é piscina, mar, rio, açude, né? Porque aquela casquinha ali que vai estar no maior tempo do processo, ela vai cair, vai ficar ruim, vai contaminar a tatuagem, daí não vai ter um resultado bom, né? Pode ser que precise de entrar aí ir para cuidado médico. Então evitem banho de imersão. Evitar o sol, né, durante esse processo todo, né, porque o sol ele vai machucar, né, principalmente porque a pele ela tá mais sensível ali, então ela vai machucar. E não cuidar alguns tipos de esportes, sei lá, eu falo para os meus clientes não transpirarem muito nos primeiros 2 dias, né? E esportes que tem muita, não é abrasão a palavra, mas o jiu-jitsu contém a raspagem. Então fez a tatuagem, vai ali passar aquele kimono, alguma coisa, o futebol, vai tomar uma bolada em cima da tatuagem. Então evitem esportes que vão lesionar, né, a lesão ali que está cicatrizando. Trabalhando dessa forma, entendendo o processo desse jeito, hidratando bem a tatuagem, ela vai cicatrizar bem e vai ter um resultado bem legal, não vai gerar cicatriz, né? A tatuagem ela fica completamente cicatrizada quando a gente olha contra a luz e percebe que não existe diferença nenhuma na pele, né? Existe só o pigmento abaixo da pele. Então, se uma tatuagem perfeita é quando ela chega com esse tipo de cicatrização, quando a pele fica completamente íntegra, com a mesma opacidade, com o mesmo brilho da parte que tem tatuagem e não tem tatuagem, e daí sim a cicatrização tá completa, e daí é só curtir a tatuagem, proteger bastante com protetor solar e aproveitar ela aí o resto da vida. Se inscreve aqui, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aí. Meu Instagram é Robson Santos Tatus. E é isso. Valeu!